pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje gravando mais um episódio do podcast jurídico Legal Talks. Hoje com convidados mais que especiais, por um momento especial para toda a advocacia, toda a comunidade jurídica. Eleições da OAB 2024, especialmente aqui da 13ª subseção de Uberlândia. Eu gostaria de fazer um esclarecimento antes da gente começar a gravar esse episódio, que é sobre a nossa isenção aqui no Legal Talks. Eu, quando criei esse canal, criei justamente um canal independente. Nós não temos nenhuma ligação com a OAB ou com qualquer outro advogado que esteja envolvido politicamente dentro da OAB. Nós temos todos os custos desse podcast são remunerados por mim e pelos nossos patrocinadores e apoiadores que gentilmente viabilizam a continuidade deste projeto. Mas especialmente hoje, que estamos falando aqui sobre as eleições da OAB, não teremos divulgação de qualquer patrocinador e esse episódio será custeado única e exclusivamente com os meus recursos pessoais. Portanto, transparência, isenção e isonomia é o que prezamos aqui no Legal Talks para dar oportunidade para todos aqueles que desejarem vir debater sobre assuntos jurídicos. E hoje, especialmente sobre as eleições da OAB. Fizemos o convite para ambas as chapas e hoje estamos recebendo aqui a chapa Libertação, que tem como candidata a presidente a doutora Rosília Cerise e como vice-presidente o doutor Danilo Pérez. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, a advocacia agradece. Obrigada, José Humberto, é uma alegria enorme estar aqui com você. A gente sabe e reconhece a relevância do seu canal, o alcance, a projeção para além de Uberlândia, região, a nível Brasil. Você tem crescido de forma rápida e exponencial. Obrigado. E isso é motivo de muito orgulho para nós. Uberlândia precisa de canais isentos como o seu para que esses conteúdos relevantes possam ser debatidos com a profundidade necessária. Então, quero te agradecer em nome da Chapa Libertação por esse espaço isonômico que foi concedido para ambas as chapas. Muito obrigado, doutora Rosília, doutor Danilo. Zé, muito obrigado pela oportunidade. Eleição passada estivemos, né? Participamos. Sim, também através do Instagram. De uma live, né? Isso. Estamos aqui novamente nessa eleição. Obrigado pela oportunidade. A eleição sempre é um momento de debate e um momento de exposição de ideias, é um momento que a gente tem a oportunidade de conversar sobre aquilo que precisa ser mudado, né? Precisa ser implementado e precisa ser aprimorado. Não é tudo que pode ser aproveitado, mas aquilo que estiver caminhando bem deve ser reaproveitado e aprimorado, né? Então eu agradeço a presença de vocês aqui e vou dar início às perguntas que foram enviadas anteriormente para análise de vocês e da coordenação da campanha. E como havíamos combinado, teremos duas perguntas que não foram enviadas, que são dos seguidores, que nós achamos injustos com os seguidores enviar as perguntas deles antecipadamente. E também tem duas perguntas que eu vou fazer e que essas perguntas serão formuladas de acordo com as respostas que vocês derem aqui na gravação. Portanto, também não teria como eu enviá-las anteriormente. Combinado. Combinado? Certo. Vamos lá. Essa é a chapa Libertação, composta pela candidata Rosília Cerise à presidência e Dr. Danilo Pérez à vice-presidência da 13ª subseção da OAB de Uberlândia, Minas Gerais. Nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo na advocacia, sobre ética. Eu acho que ética, não só na advocacia, como em qualquer parte da nossa vida, é de extrema importância. Mas na advocacia mais ainda, porque nós trabalhamos com direitos. E se você trabalha com direito sem ética, o direito fica prejudicado. A primeira pergunta é a seguinte: a ética na advocacia é frequentemente colocada à prova diante de situações complexas. Como o uso de informações sensíveis e o limite da atuação profissional? Qual a proposta para fortalecer as diretrizes do Código de Ética dentro da subseção e como seriam as tratativas em casos de violações éticas que envolvam os advogados na gestão de você? Eu vou te chamar de Zé.
Fica à Pode? vontade, fica à vontade. Zé, você tocou num ponto assim extremamente importante, porque todo o nosso plano de gestão foi estruturado em cima das melhores práticas de governança corporativa. E um dos pilares da governança corporativa é a questão da ética e integridade. Exato. Nós criamos, né, dentro do nosso plano de gestão, uma diretoria específica de integridade, que ela vai implementar uma política de integridade para ser aplicada por toda a nossa gestão. Nessa gestão passada, foi apresentado um projeto de um programa de integridade, mas ele não foi publicado e implementado. Então, a primeira providência que nós vamos tomar é qual que é a nossa política de integridade, que tem lá dentro o viés da questão ética. A ética, nós precisamos observar, por óbvio, o nosso estatuto da advocacia e também o nosso glorioso CED, que é o Código de Ética e Disciplina da OAB. Sim. Quando a gente está lá no curso de Direito, a gente aprende enfrenta essa matéria lá nos primeiros anos, né? Sim. E isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, é preciso que a OAB tenha como pauta as constantes reciclagens, os workshops, um material de fácil acesso e manuseio para ficar fazendo esses programas de conscientização constantes em relação ao pilar ética. Ética do advogado, que é o nosso fim primeiro, e a ética da entidade. Eu acredito que tem uma pergunta que você havia, né, nos passado previamente sobre transparência, nós vamos mergulhar nessa questão da ética na gestão. Mas em relação à ética na conduta do advogado, nós vamos fazer workshops, formações, planos de conscientização, mas quando um advogado ultrapassa os limites éticos, a quem compete a análise da conduta desse advogado? Ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Esse Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, os membros deles são indicados pela nossa diretoria, mas quem define é a seccional de Belo Horizonte. E nós temos, a partir do nosso conselho subseccional, que nós elegemos com muito critério e zelo, baseado na reputação, na competência e na experiência desses profissionais, eles fazem aí os atos preparatórios para os julgamentos do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, qual que é o nosso objetivo? Na largada, né, no início da nossa gestão, é dar um plano de formação bem profundo para todos esses conselheiros que vão assumir este papel. Ah, sim. Ótimo. E não só isso, Zé, a Rosiris falou muito bem, nós temos também que dar oportunidade para o advogado se preparar com relação a isso. Como a Rosiris bem disse, a gente aprende isso na faculdade, mas isso vai se perdendo. Então nós temos que retornar essa cultura da ética nos advogados da nossa subseção. Perfeito. E além de cuidar da ética dos advogados, a doutora Rosiris se propôs então a criar um plano... Um programa de integridade. Um programa de integridade e um programa de capacitação daqueles que vão assumir a Isso. função de julgadores. Aqui da subseção. Exatamente. Okay. E mais, só para deixar, assim, ressaltar, né? A doutora Flávia Fidelis aceitou o nosso convite para assumir essa pauta tão relevante que é da diretoria de integridade. Juntamente com o Dr. Marcos Uru. Exato. Eles vão compor essa diretoria. Exato, são 2 diretores, né? Muito Exato. bem. É importante que vocês falem das pessoas que compõem a chapa de vocês e as posições que vão ocupar, porque nós não temos espaço para receber todos. Gostaríamos, mas não temos. E vocês estão aqui representando toda essa diretoria. Fiquem à vontade para citar os nomes das pessoas aqui, tá? Perfeito. A segunda pergunta, sobre ética. Diante do crescente uso de tecnologias, como a inteligência artificial, vocês acreditam que a ética na advocacia precisa ser revisada ou complementada? De que maneira a subseção pode orientar os advogados para que essas ferramentas não comprometam a integridade e os valores da profissão? Excelente pauta. A inteligência artificial tradicional, que é aquela baseada nas previsões e análise de dados existentes, essa não é nem tanta a nossa grande preocupação enquanto instituição. A nossa grande preocupação está concentrada na inteligência artificial generativa, que é aquela que cria um conteúdo original com base em sons, imagens, textos,
E aí é onde tem que ter um olhar sensível da Ordem dos Advogados do Brasil para não ultrapassar as premissas éticas, inclusive legais. A questão da inteligência artificial, ela tem que respeitar, de novo, Código de Ética e Disciplina, Estatuto da OAB, Lei Geral de Proteção de Dados e também o Código de Processo Civil. E nós temos aqui um fato novo e atualíssimo que vai ao encontro das nossas propostas, que ontem foi publicado um memorando número 1 de 2024 do Conselho Federal da OAB, por aquele grupo que é o Observatório da Cibersegurança, da Privacidade de Dados e da Inovação e Inteligência Artificial. E ele trouxe exatamente essa premissa, que no âmbito da inteligência artificial generativa, é preciso muita cautela no manuseio dos dados, porque à medida que você vai lá treinando a inteligência artificial, você pode estar treinando de forma incorreta. E a gente tem visto inúmeros casos de advogados que acabam utilizando incorretamente a inteligência artificial, sem o devido preparo, o devido conhecimento daquela tecnologia que ele está utilizando, e acaba fazendo citação de jurisprudência incorreta, citando decisões que sequer existem. Exato. Então tem que tomar muito cuidado. Vários juízes já têm sido isso muito noticiado na mídia, pegado inúmeros casos nesse sentido. Então, assim, tem que ter um aprofundamento. E o porquê que a inteligência artificial generativa ela tem que ser utilizada? Para quê? Para economia de tempo, otimização de performance, mas ela não substitui e não substituirá aquelas atividades que são privativas da advocacia, assim definidos na nossa legislação própria. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse material que foi publicado ontem pelo Conselho Federal da OAB, e nós estaremos extremamente alinhados às tendências do nosso Conselho Federal, porque nosso pilar, está dentro do nosso plano de gestão, a criação do nosso Observatório de Inteligência Artificial e Inovação. E o que é um observatório? Um observatório, ele visa tirar daquele grupo de interessados lá na Comissão de Inovação e convergir para todas as comissões temáticas da OAB, para a gente pegar a aplicabilidade prática e as tendências lá para a área trabalhista, para a tributária, para a previdenciária, para a criminal, envolver todo esse conjunto nesse observatório. E aí nós vamos levar propostas para seccional, para o Conselho Federal, para contribuir. Afinal, Uberlândia é um celeiro de oportunidades e de profissionais. E nós aqui do interior temos condições de contribuir significativamente para a construção dessa normatização, que ainda está muito incipiente. Veja que nós temos diretrizes vindas do Conselho, isso não é lei ainda. Mas isso já nos dá um panorama da dimensão, da importância da ética na utilização da IA e principalmente da IA generativa, que é a tendência, né? Nós aqui, enquanto se eleitos formos, a gente fará não só a criação desse observatório, mas também uma jornada de conhecimento e inteligência artificial. Eu observei muito o que foi feito nessa última gestão em termos da pauta de inovação, mas no âmbito de inteligência artificial foram feitos alguns eventos, mas não um mergulho da advocacia, numa trilha de cursos, numa trilha de conhecimento para aprofundar realmente nisso. Então, assim, é preciso muita cautela na eleição do fornecedor da sua inteligência artificial, questão de inserção de dados, né, na hora que você vai criar o seu conteúdo ali. Cuidar para que não coloque em ferramentas gratuitas a questão de dados sensíveis dos seus clientes, um nome, um endereço, um CPF. Então, tem que ter muita atenção no manuseio e, para isso, a instituição tem que conscientizar e fomentar o treinamento da advocacia. E Uberlândia estará na vanguarda dessa pauta que nós estamos trazendo aí o Dr. Thales Calaza, que é um especialista em inovação, mestre, escritor de livros a respeito, um entusiasta dessa matéria, está à frente hoje da presidência da Comissão de Inovação e vai fazer um trabalho belíssimo, muito mais exponenciado ainda na nossa gestão, se formos eleitos. Muito bem, doutor Danilo, quer complementar alguma coisa? Só agradecer a aula da Rosíris aqui sobre inteligência artificial. Vamos seguindo, então. Esse tema é um tema de estudo meu também, né? Que eu tenho especialização nessa área.
mas a oportunidade aqui é de vocês falarem, não a minha, né? Mas é bem-vindo, viu, suas contribuições. Em outra oportunidade, a gente organiza eu faço um as minhas debate. considerações. Combinado. Sobre a inovação na advocacia. Esse é um ponto muito importante, muito relevante também, uma vez que a inovação ela precisa abraçar não só os jovens advogados, mas também aqueles que já estão aí na carreira há bastante anos. Então, é um tema bastante importante que eu quis trazer para que a gente possa conversar a respeito. A primeira pergunta é o seguinte: a advocacia tem se transformado rapidamente com a digitalização de processos e o uso de ferramentas tecnológicas. Como podem contribuir para integrar essas inovações na prática dos advogados de Uberlândia? Perfeito. Então, o que nós fizemos em termos de planejamento de gestão? Nós estruturamos a diretoria de inovação, que vai ter lá todas as comissões temáticas se conversando, criando, de fato, um ecossistema no âmbito da inovação dentro da nossa entidade. E estruturamos também uma diretoria inovadora que ainda não existe, que é a diretoria do empreendedorismo na advocacia, que é super convergente esses temas. A inovação converge com o empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Eu tenho um problema e, com toda a nossa expertise, com toda a nossa bagagem de conhecimento, nós temos que dar uma solução para esse problema. A gente percebe que a jovem advocacia conversa melhor com essa linguagem de inovação e a advocacia mais experiente, que com todo o carinho vou chamar de velha guarda, tenho mais dificuldade de acompanhar essas tendências. Então, a nossa ideia é fazer um programa de mentoria intergeracional, de modo que o jovem vai contribuir com a advocacia mais experiente e vice-versa, com advogados que são referências nas suas áreas de atuação para fomentar as carreiras desses profissionais, além também das nossas pautas de congresso, workshops e treinamentos. Para além disso, o que é muito importante na nossa visão? Esse pessoal que está deixando de acompanhar essas tendências, os mais experientes, é preciso dar um passinho atrás com eles, que é o manuseio, tá, da utilização do próprio EPROC e do PJI. Os sistemas, né? Os sistemas. A nossa instituição tinha profissionais lá de suporte técnico, que era... Esse pessoal tinha muitos advogados, tinham muita confiança nesses profissionais e se sentiam à vontade para ir na nossa casa, né, obter ajuda para poder tirar dúvidas, os sistemas, quando não estivesse conseguindo, dar alguma trava, ter alguma emergência, algum prazo relevante e tem alguma dificuldade no manuseio. Então, com esse pessoal, nós vamos dar um passinho atrás e trazer de volta esse suporte técnico, que, assim, a gente não sabe por que isso foi eliminado. Isso sempre ajudou. Quando a gente foi fazer a escuta ativa com toda a advocacia, essa foi uma das principais reclamações do pessoal mais velho. Por que tirou o suporte técnico que nos ajudava tanto? Então, uma das primeiras providências que nós vamos tomar, óbvio, né? A gente tem que ver questão de caixa, mas que a gente vai ter que gastar dinheiro para colocar esse profissional lá. Mas, assim, tendo condições financeiras, nós vamos trazer esses profissionais de volta para poder ajudar. Então, o que eu vejo aí, como é que a gente vai ajudar? Né, essa questão da inserção, né? Isso também está muito conectado com questão de mercado de trabalho, como que esses escritórios prosperam. Então, esse conjunto de atividades vão criar oportunidades, networkings, para quê? Para geração de negócio. Afinal, a advocacia, ela tem que se posicionar de uma forma diferente hoje nesse mercado, cada vez mais competitivo e exigente. Perfeito. Rosíris, essa questão de trazer de volta esses profissionais, né, que davam esse suporte no PJI, no EPROC, eu acho que isso aí passa além do custo. Isso aí acho que tem que ser um compromisso da nossa subseção de ter esse profissional aqui. Então, assim, nós temos que brigar, né? Você falou, a gente não sabe o recurso que tem, mas independente disso, nós temos que ter esse profissional aqui, porque faz muita falta, viu, Zé Humberto? Você faz. Eu acredito que sim, porque até a gente que tem facilidade com manusear sistemas diversos, às vezes a gente tem dificuldade em utilizar esses sistemas que, no meu ponto de vista, deveriam ser unificados, e não são. Né? Talvez aí está uma briga a ser comprada para a unificação desses sistemas, para que possam as pessoas dar continuidade e avanço aí nas habilidades no manuseio desses sistemas. Né? Perfeito. Mais algum complemento a respeito dessa pergunta? Não? Muito bem, vamos passar então para a próxima pergunta sobre inovação na advocacia.
Muitos advogados ainda resistem a mudanças tecnológicas por receio de perder o controle sobre a prática ou de não saber utilizá-las. Quais ações vocês tomariam para engajar os advogados de todas as idades na adoção de novas ferramentas e práticas inovadoras? Esse é um desafio. O que nós temos estruturado até aqui é a questão do observatório, que vai ser um programa de conscientização mesmo para chamar toda a advocacia, independente da área, da idade ou da época, a participar desse processo, não só de construção do ambiente legal que vai reger todo esse universo, todas essas transformações que a gente está vivenciando, como também para se capacitar. Então, o que a gente vem falado, né? Inovação é pauta primeira nossa, ela tem que estar em recorrência no nosso programa de capacitação, com eventos de alto nível, sempre valorizando as nossas pratas da casa. Afinal, em Uberlândia nós temos expoentes, inclusive você é um deles, né? Um estudioso nessa área de inteligência artificial e também inovação. Posso citar outros tantos nomes aqui, uma profissional que eu sou realmente admirador e fã, que faz um trabalho lindo aqui em Uberlândia nesse universo, é a doutora Viviane Ramone, o próprio doutor Thales Calaza, que vai estar à frente dessa diretoria. Então, vocês são os nossos expoentes. Então, essas nossas pratas da casa também têm essa responsabilidade conosco de contribuir com o fomento, né, e com o despertar desse olhar da advocacia de modo geral para essas tendências, que é um movimento realmente sem volta, observado a ética sempre em primeiro lugar, e não tenham receio, não seremos substituídos. Afinal, a legislação está caminhando nesse sentido, que a inovação, a inteligência artificial não pode entrar dentro do universo das atividades privativas da advocacia. Perfeito. Doutor Danilo. Oportunidade terão para todos, né? Nós daremos a oportunidade de todos se prepararem para a questão da inteligência artificial, que a gente não tem como, né? Viver sem mais. E eu adoraria ver meu pai, com 40 anos de advocacia, aprendendo, escutando um pouco mais desse tema também, né? É um conflito de gerações, mas que assim, não tem como ficar sem, né? E Danilo, hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Amanhã do que nós estaremos falando? Então, o observatório é justamente o acompanhar dessa evolução e de todas essas tendências. É super necessário. Esse ponto é muito importante. Eu acredito que vale a pena dedicar muito tempo dessa gestão de vocês para essa parte de inovação, porque contribui para a modernização das práticas da advocacia. É muito importante isso. Quer falar mais alguma coisa? Tudo bem, né? Bom, vamos para o terceiro ponto, com mais duas perguntas, e agora o tema é inclusão. Também um tema super importante, né? Dentro de uma instituição, principalmente. E a primeira pergunta é a seguinte: sabemos que a advocacia ainda é uma profissão com desigualdades, seja por questões de gênero, raça ou condição socioeconômica. Quais políticas serão propostas para garantir que advogados e advogadas de grupos marginalizados ou em situação de vulnerabilidade tenham mais acesso à profissão e ao mercado de trabalho jurídico em Uberlândia? Excelente pergunta. A questão, como eu disse lá no comecinho, toda a nossa gestão será pautada por governança corporativa, e um dos pilares da governança é equidade. A equidade é justamente contemplar todos os universos. E aí, nós estamos falando de questões de gênero, das mulheres, de um plano de valorização da mulher advogada, com um olhar atento às particularidades das mulheres, que somos maioria aqui em Uberlândia. Mais de 50% da advocacia é representada por mulheres, que, conforme inúmeros estudos, ainda ganham menos que os homens em cargos de executivos, ou de relevância, ou de liderança. Então, é preciso fazer um programa que tenha atenção a essa questão de diferenças salariais, a questão da afro-racial, a questão de deficientes, a questão da política de LGBT. Todo esse universo está contemplado
por representações dentro das nossas comissões temáticas, não deixaremos de ter um olhar sensível para essas questões, porque nós sabemos, né, está lá na nossa Constituição Federal, o que é o princípio da igualdade, que dentro da governança está refletido na equidade, é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades, na medida das suas particularidades. Então, nós teremos um olhar muito atento para garantir a questão da equidade e efetiva participação de todos dentro da nossa gestão. Um ponto importante desta gestão será a autonomia das diretorias, porque nós entendemos que a centralização no presidente, no vice-presidente, isso atrasa a instituição, isso a gente perde velocidade na tomada de decisões e de ações concretas para a nossa advocacia. Então, nós trabalharemos um plano de delegação de competências e alçadas dentro do planejamento estratégico que a gente vai aprovar com a diretoria na largada, e a partir disso as comissões, as diretorias poderão trabalhar com bastante autonomia para que a gente possa impulsionar todos esses projetos que são tão relevantes para a nossa advocacia. Doutor Danilo. Eu acho que é isso, viu, Zé? É. O Rosíris explicou muito bem. O Danilo Essa está cansado. Ele Eu andou muito hoje na eleição, né, Danilo? A pergunta é muito extensa e eu acredito que ficou sem fazer considerações a respeito da condição socioeconômica. Perdão. Pilar entre os nossos 10 pilares. Inserção no mercado de trabalho, que é Exato. justamente o que a gente observa hoje em Uberlândia, é que o advogado se forma, vai para o mercado de trabalho, ele não consegue uma remuneração de R$ 1.500. Essa é a nossa realidade. Salários ou remunerações baixíssimas e muito desemprego. O que nós estamos trazendo de proposta que, na nossa visão, vai exponenciar a nossa inserção no mercado de trabalho e contribuir para a geração de emprego e renda aqui? Nós vamos criar um banco de dados numa plataforma onde os nossos 8.000 inscritos terão a oportunidade de se cadastrar, seus currículos, sua expertise, e nós vamos ter o Headhunter dentro da OAB. Eu, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, e quando eu preciso contratar uma força de trabalho qualificada, um profissional qualificado, eu tenho que contratar muitas vezes um Headhunter que não conhece a realidade da advocacia. Então, a gente geralmente paga caro para essas consultorias, quando a gente poderia estar pagando um valor subsidiado e mais simbólico para a nossa subseção, gerar receita para a nossa subseção. Eu como contratante, mas eu como o escritório de advocacia, o departamento jurídico de empresa, de órgão público, todos os contratantes terão acesso a esse serviço, podendo pagar uma taxa muito mais barata, gerar receita para a subseção e ter acesso, encontrar esses profissionais. Hoje, quando um contratante tem uma oportunidade jurídica, é mandado um e-mail lá para a subseção e ela faz uma divulgação tímida no site e mandando, disparando essa oportunidade por e-mail num lapso temporal que às vezes o contratante até nem precisa mais. Então, a gente precisa dar velocidade para essa busca dessas oportunidades, desses profissionais, conectando com os contratantes. Veja, a gente está inserindo a ordem como ponte, né, em todos esses agentes que geram emprego ou precisam de oportunidade. Estamos criando receita na nossa instituição, dependendo um pouco menos da seccional e contribuindo e com um plano concreto para inserção no mercado de trabalho. Isso eu estou falando, Zé, como ação prática de gestão, fora todo o contexto de preparação, formação, todos que queiram entrar de forma gratuita, né, participando das comissões que são muito ricas em termos de geração de conteúdos, trocas de ideias e também de networking. Perfeito. Ô Zé, só Sim. um complemento aqui, existem advogados em situação de vulnerabilidade mesmo, Exato. né? Aqueles que realmente precisam de ajuda, Exato. né? Até financeira. Eu fui delegado da Caixa de Assistência, então eu posso dizer que tem inúmeros benefícios que os advogados têm direito, mas às vezes não conhecem por falta mesmo até de divulgação através da subseção. Então a gente vai fazer parceria com a Caixa de Assistência e tornar esses benefícios mais próximo desse advogado que também precisa. Porque é do nosso conhecimento que nós temos advogados aqui que talvez estão deixando até a profissão, né,
muda de emprego mesmo, porque não está conseguindo ter renda da advocacia. E esse advogado pode se beneficiar de alguma situação ali na Caixa de Assistência. Perfeito. É possível ampliar essa gama de benefícios e levar para a advocacia de uma forma mais organizada e com mais visibilidade quais são esses benefícios, porque hoje na Caixa a gente tem várias vantagens, várias facilidades, mas muitas vezes a advocacia não sabe que tem. Então, é muito importante a gente ampliar a nossa base de parceiros, de modo que também gere receita para a nossa subseccional. Você está vendo que eu estou preocupada com a nossa receita da subseção, porque a gente, para fazer uma boa gestão, a gente tem que ter muita responsabilidade também com os recursos que são gerenciados ali. Ótimo. Mais algum complemento a respeito dessa pergunta? Não? A segunda pergunta sobre inclusão é a seguinte: qual é o papel da OAB na promoção da equidade dentro do mercado jurídico local? Como enxergam a inclusão de advogados e advogadas com dificuldade no cotidiano da subseção e no exercício pleno das suas prerrogativas profissionais? Na questão da inserção no mercado de trabalho, eu acho que é isso que a gente Já foi acabou superado, né? de falar, Sim. mas no âmbito das prerrogativas. Nós tivemos muito cuidado ao eleger o representante nosso da diretoria de prerrogativas, porque nós entendemos que tem que ser um advogado que já passou na pele, né, que tem militância e já passou na pele o que acontece no dia a dia quando uma prerrogativa é violada. E nós tivemos a felicidade, né, de ter aí o Dr. Eduardo Fonseca aceitando o nosso convite. O Dr. Eduardo Fonseca, além de ser um excelente advogado, extremamente técnico, competente, ele sofreu na prática a questão de uma prisão injusta no exercício da profissão. E ele precisou da entidade e não teve qualquer respaldo. Ele teve que ir lá de dentro da prisão, com todo o sofrimento emocional que ele estava passando, ter que peticionar ali de dentro, tomar todas as providências jurídicas para ele mesmo, e não teve nenhum respaldo institucional. Então é muito importante entender quem é o seu diretor de prerrogativas. E a gente definindo, né, quais seriam os planos de ação dessa diretoria, nós estruturamos com o Dr. Eduardo, além da capacitação inicial de todos os que vão integrar esse novo time, a gente entende muito importante separar aqueles defensores das prerrogativas por área de atuação. Por quê? O que um advogado criminalista sofre, muitas vezes lá na delegacia, lá na penitenciária, ou no exercício da sua profissão, é diferente do que um advogado vai sofrer lá na justiça comum, ou lá numa vara de família. INSS, às vezes. Né? Exato. Então tem que ter essa expertise na sua área de atuação. Então, dentro do nosso plano de prerrogativas, nós teremos essa questão muito acentuada dos responsáveis de prerrogativas por área. Além do nosso canal de denúncias, né? Tá no nosso programa um canal de denúncias através de uma ferramenta, porque não basta ter ouvidoria, um e-mail que você vai mandar, um telefone para você ligar. É preciso que esse canal de denúncias seja uma plataforma que preserve a fonte para a informação poder chegar até nós. Isso é pilar de qualquer programa de integridade alinhado às melhores práticas de governança. Então, esse também é um aspecto que a gente entende que vai ajudar muito na defesa das prerrogativas. Ok, algum complemento, doutor Danilo? Não. O nosso próximo ponto é exatamente sobre prerrogativas, né? Não, mas aí eu vou fazer a pergunta, aquilo que não foi levantado ainda, fique à vontade para falar. Mas é porque na pergunta anterior também fala de prerrogativas, talvez a confusão tenha sido em cima disso, mas quando diz prerrogativas aqui, é no sentido das prerrogativas do advogado demandar qualquer situação dentro da OAB. Porque às vezes o advogado não é atendido dentro da subseção, da forma como ele deveria ser atendido. Quer fazer algum complemento nesse sentido? A gente ouviu muito isso, que nessa nossa caminhada, a gente recebeu muitos relatos nesse sentido mesmo, que tem às vezes dificuldade de retorno da instituição. As pautas são levadas, mas muitas vezes não tem a devolutiva. Então, eu acho que o caminho é esse, eu não quero fazer complemento, é o canal de denúncias, o reforço na estrutura para receber e formalizar essas questões que são trazidas, e no âmbito das prerrogativas, é esse plano de ação que o Dr. Eduardo conduzirá, e nós confiamos que com muita maestria. Ok. Bom, sobre as prerrogativas temos duas perguntas, eu vou fazer as duas, o que já tiver respondido não tem necessidade de repetir,
fique à vontade para fazer qualquer complemento. As prerrogativas dos advogados são essenciais para o exercício da ampla defesa. No entanto, ainda existem episódios de desrespeito a essas prerrogativas em diversas esferas. Qual o planejamento para implementar medidas práticas para garantir que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas em todos os âmbitos em Uberlândia, principalmente no judiciário e em órgãos públicos locais? Uma das missões da Chapa Libertação é resgatar a credibilidade da instituição. Resgatar de que forma? Fortalecendo os laços da OAB com todas essas instituições. Porque, uma vez violada uma prerrogativa, se houver um relacionamento próximo da OAB, por exemplo, com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a gente vai sentar com o diretor, por exemplo, do fórum e vamos dialogar. Como é que a gente vai resolver essa situação? De forma colaborativa. Se houver embate, se houver conflito, isso deve ser tratado pelas medidas próprias que nós temos, por toda a legislação que disciplina essa matéria. Mas a gente entende que nós vamos prosperar na questão da defesa das prerrogativas e da melhoria da valorização do advogado, por onde ele transitar, com essa criação dessas pontes institucionais. Então, também é pauta primeira nossa, uma vez iniciada a nossa gestão, conversar em todos os âmbitos do judiciário, da Justiça Federal ao juizado, à delegacia, à Polícia Federal, à Polícia Civil. Nós temos que ter um relacionamento próximo com todas essas autoridades, para que quando o advogado esteja envolvido numa situação onde a prerrogativa dele é violada, além de ter todo o arcabouço da diretoria de prerrogativas para defendê-lo, nós vamos ter a própria entidade parceira na resolução daquele problema. Então, na nossa visão, o caminho é criação de pontes institucionais. Maravilha. Doutor Danilo, quer complementar algo? Tudo certo? A outra pergunta sobre prerrogativas é a seguinte: a defesa das prerrogativas dos advogados é uma das funções mais necessárias da OAB. Qual seria a estratégia para criar uma rede de apoio eficaz e ágil para a defesa das prerrogativas dos advogados de Uberlândia, especialmente em situações de abuso ou omissões institucionais? Acredito que já foi bem respondido essa pergunta, né? Sim. Se vocês concordarem, a gente passa para o próximo tema. Pode passar. Tá, o último tema, último não, esse é o último tema das perguntas que foram enviadas, que é a transparência. É um tema que eu acho que ele precisa ser debatido, mas eu acho que seria uma premissa de qualquer advogado, a transparência, né? A gente sabe que a transparência leva as pessoas à verdade. A verdade, ela tem que estar em qualquer lugar, né? Então eu quis trazer esse ponto para essa entrevista com vocês, para que vocês possam ser transparente com as pessoas que vão votar, com os advogados que vão votar e eleger vocês, caso sejam eleitos. Em tempos de crescente exigência por maior transparência nas instituições, como pretendem garantir que as decisões e ações da subseção da OAB de Uberlândia sejam claramente comunicadas a todos os advogados, sem criar barreiras de acesso à informação? Excelente pergunta, Zé. Pelo seguinte, eu vou voltar de novo, pode até parecer repetitivo, mas não, porque isso é muito importante que esse conceito fique fixado. Nossa gestão será baseada em governança corporativa. Eu sou conselheira de administração certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estou finalizando a minha formação no Woman on Board, que é o maior escola de negócios do Brasil, que forma mulheres para conselho de administração. E como defensora dos pilares da governança corporativa, a transparência e prestação de contas está em primeiro lugar. Então, uma entidade como a OAB, apesar de ser sui generis, ela funciona como qualquer outra organização relevante. E mais, nós temos ali o compromisso da gestão de recursos públicos de toda a nossa classe que paga lá a sua anuidade, que assim é considerado um tributo, uma contribuição. Então, o que a gente está defendendo aqui? Uma reformulação completa da prestação de contas atual.
Hoje, se vocês observarem, a prestação de contas, existe um delay enorme de meses entre o fechamento daquele mês e a data que isso vai para o site. A prestação de contas hoje, ela é publicada lá, simplesmente lá no site da ordem. Se você pegar um papel, que tem lá uma planilha feita no Word, com contas genéricas que ali, eu não sei auditar aquilo ali. Não tenho nenhuma condição, como advogada, que entende alguma coisa de auditoria, auditar aquilo ali, porque ali é possível colocar o que eu quiser. Então, são contas genéricas, por exemplo, evento, manutenção, telefone. Então, isso não é prestação de contas. Prestação de contas, eu tenho que apresentar um balanço e o extrato bancário. Quer falar de transparência? É extrato bancário. Então, esse é o primeiro compromisso que nós estamos fazendo com a advocacia. Dar efetiva transparência, que hoje não tem. Porque uma planilha feita no Word com conta genérica, para mim, eu não estou recebendo prestação de contas da minha entidade. Tá? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que é essencial. A assembleia, se não semestral, aí a gente vai definir lá com a diretoria a periodicidade, mas ela, no mínimo, ela tem que ser anual. Assembleia Geral da Advocacia de Uberlândia, onde a gente vai lá apresentar o quê? Quais foram as ações concretas? Números. Quantos novos inscritos nós recebemos? Quantos eventos nós entregamos? Quantos eventos institucionais nós fomos? Quantos congressos relevantes nós trouxemos? Questão de números financeiros da entidade de forma transparente. Olha, o que nós geramos de receita na subseção, o que veio de receita da seccional e como nós gastamos isso que veio de lá para cá, como nós gastamos o que nós geramos aqui. Isso tudo tem que constar. Nessa assembleia que a gente vai fazer para a advocacia de forma periódica. Nessa gestão, salvo engano, isso foi feito lá no primeiro ano. Né? Eu ainda estava lá. Depois essa assembleia não aconteceu mais. E é um espaço onde a tribuna estará lá para recebermos as críticas, as sugestões de forma gravada para a advocacia, contribuir, criticar, dar sugestões e assim caminharmos de forma tranquila com tudo que precisa ser falado, colocado às claras e tudo que a advocacia quiser nos trazer, ser recebido e tratado. Tudo que for para ata, a instituição tem que dar a resposta. Então, se a advocacia levou isso numa assembleia, isso tem que ter a devida tratativa. Então, você tocou num ponto essencial. Te agradeço por essa pergunta e até pela oportunidade, porque esse também é um dos nossos 10 pilares que a gente vai fazer questão de garantir com muito afinco. Ok. Doutor Danilo, algum complemento? Não, tá tudo bem. Tá. Bom, agora vamos partir então para a segunda pergunta sobre transparência. Como avalia a gestão financeira da OAB Uberlândia? Quais as medidas específicas adotariam para garantir uma transparência absoluta na aplicação dos recursos da subseção e engajar mais os advogados no acompanhamento das finanças da ordem? Eu acredito que essas assembleias, a prestação de contas recorrentes, vai fomentar e convidar a advocacia a contribuir e acompanhar melhor a questão da gestão dos recursos financeiros da nossa entidade. Mas um aspecto muito interessante que eu acho dessa aplicação de recursos e gerenciamento desses recursos é que a gente pode fazer muito mais. O exemplo que eu trouxe aqui de oferecer um serviço de headhunter gera receita para a entidade. O aumento das parcerias da Caixa, ampliação de convênios e de oportunidades também gera receita para a Caixa. O que acontece quando uma subseção é tão dependente da seccional? A gente começa a trazer para dentro da entidade a política. E essa questão de segregação de gestão e política, gente, isso tem que acabar aqui em Uberlândia. A gente tem que ter liberdade para que se uma chapa ganhar em Belo Horizonte, a gente não tem que ter dependência, a gente tem que dialogar com todos os públicos. Então, essa questão da independência de Uberlândia, de recursos da seccional, fica parecendo que a gente às vezes até está pedindo favor, quando a lei fala o percentual que a subseção tem que receber. Então, é um compromisso nosso com a luta pelo nosso recurso, sem precisar pedir favor, o nosso recurso que é de direito da subseção, e nós estamos falando da segunda
Da maior subseção do estado de Minas Gerais. E da segunda, se for pegar Belo Horizonte, mas é a maior subsecção. Então, nós estamos falando de uma relevância dessa entidade que a gente não tem que pedir favor para Belo Horizonte. Se esse recurso é nosso, ele tem que chegar até aqui. E nós vamos aumentar esse recurso que é nosso de direito, criando soluções inteligentes. Os nossos eventos podem ser o quê? Patrocinados. E isso também é um mecanismo de geração de receita para a nossa entidade. Agora, na parte de destinação dos recursos, esse sim é o nosso grande maior compromisso com a advocacia. Perfeito. Bom, compromisso com a gestão é sempre importante e a transparência é mais importante ainda, né? Agora nós vamos partir para as perguntas dos seguidores. Essas perguntas, para que vocês fiquem cientes, não foram enviadas para eles anteriormente. Essas perguntas serão feitas agora, não tem resposta preparada. Foram selecionadas 2 perguntas. É hora da surpresa. Não é hora da surpresa, é hora de falar com a advocacia, que está lá, que vai ouvir vocês aqui nesse episódio especial para realmente dizer aquilo que vocês propõem se eleitos para a presidência e vice-presidência da OAB Uberlândia. Uma pergunta dos seguidores foi o seguinte: na verdade foram 3 perguntas sobre esse tema. Eu selecionei uma que foi mais aprofundada. É sobre mudança. O que realmente vai mudar na gestão de vocês caso sejam eleitos? O que vai mudar de verdade? Olha, Zé, essa pergunta ela é profunda. Não sou eu que vou cobrar, são os seguidores. São os seguidores. Essa pergunta é profunda. E a gente tem que ter um compromisso muito grande para respondê-la. O que a gente percebe é que entra uma gestão e sai outra gestão, mas a advocacia fica sempre com aquele sentimento de que está ali pagando uma anuidade e não está recebendo isso de volta da OAB. Outra reclamação muito comum é que a advocacia não tem vontade de participar. Né? Se você olhar ali para quem realmente usa a estrutura da ordem, quem está sempre nos eventos, é um grupo muito pequeno. Nós somos 8.000, então a gente tem que criar soluções realmente diferentes para atrair esses 8.000 para dentro da nossa casa. E eu acredito que despolitizando a nossa ordem, nós vamos poder de forma imparcial, desvinculado de qualquer política institucional ou até mesmo partidária, a gente trazer todos os públicos para nós, porque é nosso pilar, primeiro, a questão da união, da valorização e do pertencimento. Nós queremos devolver a advocacia, a nossa OAB para a advocacia, que é seu fim primeiro. Então, a gente tem percebido isso, esse tipo de reclamação, ou que não tem a correspondente contrapartida, ou que não se sente à vontade ou interessado, no desperto interesse de participar. Então, eu acho que a autonomia da gestão vai fomentar, vai propiciar que as comissões e as diretorias entreguem mais atividades. Eu acredito que esse olhar, né, voltado para a inserção no mercado de trabalho, no empreendedorismo, vai trazer valor agregado para a advocacia de Uberlândia, seja para quem contrata, seja para quem precisa dessa oportunidade. Essa questão da defesa das prerrogativas de forma tão intransigente e ali, de mão dada com esse advogado que está passando por qualquer tipo de dificuldade, vai trazer esse sentimento de pertencimento. Nós entendemos que as festas, os eventos comemorativos são sim importantes, mas eles não podem ser o fim primeiro da nossa advocacia. A gente tem que confraternizar, mas esse não pode ser o fim primeiro de criar bailes super sofisticados. A advocacia quer até menos que isso. Ela quer entender que a instituição está ali para defendê-la em qualquer circunstância que ela pode precisar. E é por isso, né, Danilo, que a gente tem caminhado essa advocacia com todo mundo e a gente tem feito esse movimento aqui. O que significa esse movimento? É a advocacia de mãos dadas, unidas por um propósito comum, que é o resgate da valorização da nossa advocacia em Uberlândia. E nós conseguiremos isso, né, Danilo, se eleitos formos. A Rosíris é muito polida, né? Às vezes eu falo um pouco mais. A advocacia também, às vezes, tem um sentimento de que nada muda eleição após eleição. Porque, sinceramente, nós temos um grupo no poder há 5, 6 gestões. Então, nós temos o mesmo grupo gerindo a nossa instituição
que faz promessas, assim como todas as chapas fazem em momento de eleição, mas às vezes nem as promessas feitas naquela campanha são cumpridas. Porque quando a gente tem o mesmo grupo, a gente acaba tendo uma acomodação de poder. Então, por isso que eu falo, precisamos oxigenar também a instituição. E nós estamos oferecendo isso para os advogados de Uberlândia hoje. Poderiam ser outras pessoas também, mas o que vai mudar, a oportunidade de mudar é na chapa Libertação, porque a outra chapa é o mesmo grupo. Então vão ficar nas promessas. Ok. A segunda pergunta, que foi selecionada dos nossos seguidores, diz o seguinte: o que diferencia realmente essa chapa da outra chapa? Lutar pelas prerrogativas, a outra chapa também promete. Essa pergunta também foi enviada pelos nossos seguidores. Eu acho que aqui a gente tem que falar abertamente essa questão aí das prerrogativas, né? Isso não sou eu que estou falando, é o que a gente tem colhido das nossas andanças. A nossa chapa no âmbito das prerrogativas, ela tem um advogado, como eu disse, que sofreu na pele, além de ser extremamente competente e comprometido com um novo planejamento e estruturação para essas defesas. Na outra chapa é importante entender quem lá está, porque pelo que nos foi relatado, que a gente tem acompanhado, nós temos ali ex-juiz, ex-policial e, apesar de serem advogados hoje, eles são aposentados, vinculados a essas instituições. Não estou falando da pessoa deles, eu estou falando da questão conceitual. Então, assim, será que no momento que precise realmente a entidade pisar na frente e entrar com uma ação, que a ponte, né, institucional não for suficiente, o canal de comunicação não for suficiente, será mesmo que a gente vai ter esse tipo de enfrentamento? É esse tipo de reclamação que a gente tem recebido. Então, esse é um primeiro aspecto no âmbito da defesa das prerrogativas que eu entendo que nos diferencia e é um valor agregado muito importante nosso. Para além disso, então, o que é além das defesas de prerrogativas? Defesa de prerrogativa é obrigação da entidade. Defesa da pauta de não aviltamento de honorários, que nós estamos trazendo uma questão super diferente, que é fazer uma tabela de honorários regional que leve em consideração as particulares de Uberlândia, porque não adianta trazer uma tabela lá de Belo Horizonte, que tem lá uma hora de advogado de R$ 1.200, que o mercado aqui não paga. Então, nós temos que nivelar essas práticas regionais e a advocacia se unir mesmo para preservar essa tabela local. Então, isso eu acho que é um grande valor agregado que nós estamos trazendo, mas eu acho que o incrível desse plano de gestão, que merece ser analisado com muito carinho antes de domingo, é a questão realmente do empreendedorismo na advocacia. Não existe uma diretoria, é a primeira vez que a gente tem uma diretoria de empreendedorismo na advocacia, capitaneada pelo Bernardo Araújo Costa, que é um expoente nesta matéria. A questão da diretoria de inovação e todos esses pilares de inserção do mercado de trabalho, porque a gente sabe que tem advogado passando fome, tem advogado em situação de vulnerabilidade, e a gente tem que ter este olhar, porque essa questão de recurso financeiro impacta na família, impacta no emocional desses advogados e também na própria autovalorização. Então, eu acredito que esses sejam os nossos grandes diferenciais, para além de prerrogativas e não aviltamento de honorários, que está sempre em pauta, né? Vão reduzir a anuidade. Reduzir a anuidade não é nossa competência, é competência da seccional. Nós vamos estar lá brigando sempre por essa pauta, vamos estar brigando em Brasília por essa pauta, vamos brigar lá no STF, onde tem tá lá pendente de julgamento, né? A lei federal que nós temos, que uma anuidade não pode ser mais do que R$ 500. Tá na lei, né? E isso não vem sendo respeitado pela nossa instituição. Então, nós temos que trazer essa pauta sempre. Mas eu acho que esses grandes diferenciais nossos é a questão realmente de capacitação e colocar esse advogado apto a ser competitivo e atender essa exigência, essa velocidade do mercado. Rosíris, só completando essa pauta do empreendedorismo com relação ao jovem advogado, que nós temos aquele curso permanente para o jovem advogado, que a gente não aprende na faculdade a montar produtos, né? Qual produto que a gente vende, a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a cobrar. Então nós vamos ensinar o jovem advogado como que é a atuação na advocacia, como que ele vai gerir o escritório.
Então, isso é um ponto que, para deixar registrado aqui, importante para o jovem advogado entender que desde o recebimento da carteira, nós estaremos lá ensinando isso para ele também. E fazer pontes com o mercado, né? A OAB tem a oportunidade de fazer conexões, por exemplo, com a CIUB, com o CDL, com tantas outras entidades que geram oportunidades para os advogados. Os advogados, eles têm que se ver como parceiros de negócios, né? Parceiros de causas, parceiros de soluções, e não como concorrentes. Então, isso está dentro daquele... Tá vendo que tudo tem os pilares que norteiam, dentro do pilar união, né? Perfeito. Essas foram as perguntas dos seguidores. Agora, para a parte final, vamos fazer as perguntas que eu identifiquei, que eu acho que é importante que as pessoas saibam a respeito do que nós conversamos aqui hoje, e para que possa complementar tudo que foi dito, que possa ficar transparente e claro para toda a advocacia quais são as intenções de vocês caso sejam eleitos aqui em Uberlândia para a 13ª subseção da OAB. Doutora Rosíris e doutor Danilo, na eleição estadual, estão apoiando a chapa do Cândido Neto. Se forem eleitos em Uberlândia e a chapa do Cândido Neto não ganhar em Minas Gerais, conseguirão transitar com a chapa do doutor Chalfun? Eu vou resumir essa pergunta, tá? Ficou meio complexa, é o seguinte, o que a advocacia, e no ponto de vista eu aqui, imagino que todos tenham essa dúvida, é no seguinte sentido: a gente sabe que as chapas são interligadas, né? Tanto a nível estadual quanto municipal. Mas pode ocorrer de que a chapa de vocês aqui, Uberlândia, vença e a estadual não vença. Aí tem chapas oponentes. Como que se dará essa relação e como que vocês podem tranquilizar a advocacia de que tudo que foi proposto aqui será viabilizado mesmo que a chapa de vocês não ganhe em nível estadual? Eu acho que esse também é uma das grandes inovações dessa chapa, né? Porque você vê que durante toda nossa entrevista aqui, eu fui colocando essa questão da despolitização como premissa. Na verdade, são 3 chapas, né, que estão concorrendo. Sim. Adriano, Chalfun e Raimundo Cândido Neto. Eu, Rosíris, declaradamente, eu votarei no Raimundo Cândido Neto. Eu, Rosíris. Mas a nossa chapa, ela é uma chapa que ela está independente. O que é ser independente? Estão conosco diversos apoiadores que votarão no Chalfun e diversos apoiadores que também votarão no Adriano. Nós entendemos que uma advocacia unida, ela tem que deixar a questão da política de lado e focar no problema de Uberlândia, que aqui em Uberlândia, a advocacia, né, essa oposição toda está reunida porque nós temos um problema sério aqui na OAB Uberlândia. Eu não estaria aqui empenhando meu tempo, meu nome por uma causa que não fosse extremamente relevante de ser resolvida. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, eu, Rosíris, isso não estou falando pela chapa, estou falando como Rosíris eleitora, né, advogada, tenho a preferência pela chapa 11, que é a do Raimundo Cândido Neto. Mas a nossa chapa tem essa conformação. Agora, só pergunta, e se, suponhamos que ganhemos aqui, e a chapa que está sendo apoiada, a chapa de Belo Horizonte que está sendo apoiada pela nossa chapa adversária local, ganhe? Eu entendo que não teremos nenhum problema. Uberlândia como a gente falou, é a maior subseção. Se a gente tiver qualquer problema político, eu já deixo o nosso compromisso aqui. Nós vamos colocar a boca no trombone. Isso não é certo, isso não é legítimo. Então, independente de quem ganhar, se a gente tiver essa situação, o que eu não acredito, afinal, nós sempre tivemos um excelente diálogo com as pessoas que lá estão, a gente não terá nenhum problema. E se assim tivermos, os devidos canais as devidas providências serão tomadas de forma efusiva por nós aqui de Uberlândia. Não teremos nenhum receio de pleitear o que tem que ser pleiteado, de expor o que tem que ser exposto. Então, isso precisa ficar muito claro, né, Danilo? Zé, aqui eu gostaria de deixar registrado também que eu sou amigo do Neto e eu voto no Neto. E eu tenho um sonho, sabe? Essa questão da gente envolver com política institucional não é de hoje, né? Já participei de outras eleições. Historicamente, estou envolvido nisso. Meu pai é advogado há muitos anos. E eu tenho um sonho de que um dia os advogados de Uberlândia, todos eles,
eles não precisem se vincular a uma chapa X, Y ou Z a nível estadual. Porque a grande verdade, isso tem que ser desmistificado, eu que tenho um pouquinho de experiência política, institucional, é que a grande verdade é que as chapas estaduais, elas precisam do nosso voto a nível subseccional. E nada mais do que isso. Porque depois de eleitos, eles têm o recurso deles, eles vão governar para o estado inteiro. Então, assim, o advogado tem que ter essa consciência de que quem depende de nós são eles a nível estadual e não nós deles. É claro que, obviamente, é uma gestão, né, conjunta. A OAB é uma só. Nós somos aqui uma subseção da OAB estadual. Mas isso tem que ficar incutido na cabeça do advogado, ele tem que entender isso. Porque nós aqui, só nosso voto que serve para eles. Mas eu registro aqui. Eu voto Raimundo Neto e peço àqueles que apoiam a nossa chapa, que se puderem apoiar o Neto também. Ok, essa pergunta é importante porque é uma dúvida recorrente das pessoas, por isso que eu quis trazer esse assunto, desse conflito de chapas. Então, eu acho importante esse posicionamento de vocês. A outra pergunta que eu identifiquei aqui, porque vocês falam, inclusive fez um gesto característico da chapa de vocês, que é a libertação. Qual o motivo desse nome? Vocês desejam se libertar de algo, de alguma coisa? O que seria? Por que libertação? Com toda certeza, a advocacia de Uberlândia dessa vez se uniu em prol de um objetivo muito relevante, que é devolver a nossa OAB Uberlândia para a advocacia. Por que devolver? Porque, infelizmente, eu sou prova disso, isso está publicizado, está nas minhas redes sociais. Eu fiz parte dessa gestão atual, fui eleita como vice-presidente, tinha um plano muito bonito para a advocacia, eu fui impedida de concretizar este plano, e literalmente impedida com todas as comprovações. Isso já foi objeto aí de formalizações inúmeras, e eu renunciei por não me filiar aos princípios e valores desta gestão. E o que acontece lá dentro que me deixou tão triste a ponto de pedir uma renúncia? Acontece que pessoas, tá, que não fazem parte da chapa, após vencer a eleição, elas entram para o comando da entidade, colocando gestores que dão as cartas mais do que eu como vice-presidente, mais do que o próprio presidente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente não pode mais se calar contra isso. Já deu o tempo desse pessoal. Tem que ter alternância, tem que ter oxigenação. Isso me deixou emocionalmente muito abalada lá em 2022. Tem gente falando que eu estou vindo por vingança. Não é isso. É de fato uma questão de causa mesmo. Eu acho que Uberlândia merece uma nova experiência. Esses auto-intitulados donos da OAB tem que se aposentar, tem que fazer outra coisa e deixar o novo, né, a advocacia de Uberlândia experimentar essas novas mudanças. Nesse aspecto, não só eu, Rosíris, renunciou, mas nós tivemos uma sequência de renúncias de presidentes de comissões e também da nossa própria diretoria. Então, esse nome ele expressa muito bem o que um grupo de, não vou falar de centenas, mas esperamos que atinja milhares de advogados aqui da nossa cidade, estão clamando por mudança, e essas vozes estão sendo ouvidas, e a advocacia se levantou contra esse modelo de gestão da OAB Uberlândia. Não é uma coisa que acontece em todo o estado, me parece que é uma coisa muito particular aqui de Uberlândia, e que estamos, desta vez, unidos e empenhados em mudar essa realidade. Por isso que se libertar o quê? Desse grupo que se entende dono da nossa instituição. De forma objetiva, é isso que o nome Profundo Libertação nos traz. Zé Humberto, só um complemento na fala da Rosíris. Fica à vontade. Que a Rosíris falou aí que estão nos acusando, né, mais ela do que eu, que estamos nos candidatando por vingança, né? E não existe isso, né? Ficou muito claro na fala dela, mas estão acusando a Rosíris também de ser candidata para depois me entregar a presidência da instituição. Então eu quero deixar isso aqui muito claro, que nós não temos essa combinação de Rosíris candidata, a gente vence a eleição e depois a Rosíris me entregar a presidência da OAB. Não existe esse compromisso.
Se existisse algum compromisso nesse nível, eu seria candidato à presidência. Por que não? Eu fui candidato, perdi só por 2%, eu poderia ter feito um trabalho e vir a ser eleito agora. Então não existe esse compromisso, não tenho esse objetivo de Rosíris sair do poder e depois o Danilo. Se eu fizer um bom trabalho, ou se alguém da nossa gestão despontar para ser um futuro presidente, por que não? Mas não existe esse combinado entre Rosíris e Danilo, entre os demais diretores eletivos da nossa chapa, não existe, que isso fique bem claro. Correto. Bom, essas foram as duas perguntas que eu achei pertinentes para fazer para vocês, e obviamente não teria como formulá-las antes desse momento, porque eu gostaria de ouvir as exposições de vocês para que eu pudesse complementar com algumas perguntas, se fosse necessário, para trazer mais informações aos nossos seguidores. Eu agora vou abrir o espaço aqui para que vocês possam fazer as considerações finais de cada um de vocês. Fiquem à vontade. Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui no seu canal tão relevante, falando para a advocacia, que é nosso valor maior, nossa razão de existir nessa caminhada tão intensa e que está sendo tão gratificante. Não é Rosíris e Danilo os agentes dessa transformação. Nós estamos aí ladeados por guerreiros, por advogados que têm muita esperança, muita vontade de fazer acontecer, de ter mudanças efetivas aqui na nossa cidade. Então a gente está muito animado, muito entusiasmado, a nossa caminhada está sendo muito produtiva, nos enche de ânimo mesmo e motivação para seguir em frente e conquistar esse objetivo que é, como a gente diz, né, libertar a nossa entidade e devolvê-la para a advocacia. Eu me dirijo aos nossos telespectadores para pedir o seu voto de confiança no dia 17 de novembro, próximo domingo, primeira vez que as eleições serão online. Estamos animados com esse novo formato, entendemos que teremos mais participação da advocacia, poderemos ter alguns percalços, algumas dificuldades, mas é normal, tudo que é novo, né? Tá aí para ser experimentado, testado e aprimorado. Então, com muito entusiasmo, a gente está chegando ao fim dessa caminhada e pedimos, né, para você conhecer o nosso plano de gestão, comparar as propostas, comparar os membros, né, das diretorias, dos conselhos, fazer as suas análises e ter um voto aí consciente. A mudança nunca esteve tão próxima, ela está na palma das suas mãos. Com o seu voto, com o meu voto e de cada colega, nós vamos mudar essa realidade aqui em Uberlândia. Zé Humberto, muito obrigado. Obrigado mesmo. Imagina. Esse espaço aqui foi fantástico. Nós conseguimos aqui, acredito que produzir um conteúdo riquíssimo para aquele advogado tirar mesmo suas dúvidas com relação à nossa chapa, aquilo que a gente entende. Eu quero direcionar um pouquinho da minha fala aqui para Rosíris. Rosíris, muitíssimo obrigado. Eu acho que eu posso falar isso não só em meu nome, mas em nome de muita gente. Obrigado por aceitar o desafio do meu lado. Isso era um sonho que eu tinha. E tem muita gente acreditando em nós. E nós vamos seguir firme até o dia 17. E mais do que isso, por 3 anos juntos na presidência da nossa instituição. Obrigada, Danilo. Pedir a cada advogado aí que estiver nos assistindo que realmente nos dê a oportunidade da verdadeira mudança na nossa instituição. Eu busquei isso na eleição passada e agora, como bem disse a Rosíris, está na palma das nossas mãos. Então vamos, gente. Vamos concretizar aquele projeto da eleição passada nestas eleições. Muito obrigado. Nada, obrigado a vocês. Eu fico muito feliz por terem aceito o meu convite, que o meu interesse aqui, o meu intuito é realmente abrir as portas para que as propostas sejam apresentadas com total liberdade. Esse é um espaço democrático, transparente, para todos aqueles que queiram fazer um bom debate jurídico. E dizer mais uma vez aos nossos telespectadores, os nossos seguidores, aqueles que acompanham o nosso podcast, que esse podcast é independente, não tem qualquer ligação com a Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de respeitar a Ordem dos Advogados do Brasil.
O nosso interesse aqui é trazer e fomentar o debate jurídico transparente e verdadeiro. E assim continuaremos na sequência do nosso projeto, que é fazer um hub jurídico para complementar todos os assuntos pertinentes a toda a advocacia e todos aqueles que compõem o sistema de justiça. Nós trazemos aqui, além de advogados, trazemos todos aqueles outros profissionais que se correlacionam com os advogados, para que a gente então possamos fazer pontes de diálogo e de debates de assuntos jurídicos de extrema importância. Assim caminharemos trazendo debates jurídicos, e essa é uma grande oportunidade que trouxemos aqui para que todos vocês possam entender um pouco mais das propostas dos candidatos e direcionar o seu voto àquele que melhor atender às suas expectativas. Muito obrigado, doutora Rosíris, muito obrigado, Danilo. Desejo sucesso para vocês e, sendo eleitos, já deixo aqui o meu convite para que possam voltar aqui e reafirmar esses compromissos que vocês fizeram aqui, não só comigo, não só com o podcast, mas com toda a advocacia de Uberlândia. Nosso compromisso. Muito obrigado. Até a próxima. E dia 17 de novembro, não deixem de votar. Exerça o seu direito naquela chapa que mais você se identifica. Um grande abraço, muito obrigado.